que haja, Senhor amado, ter cuidado de segurança e paz. Que o Senhor repreenda, Senhor, todo o espírito contrário que venha trazer acidente, machucado, quebras. O teu espírito faça a tua vontade lá em cima também no mundo infantil. Traga a instrução necessária para esse menino, para que eles tenham mais um aprendizado em relação à tua palavra. É o que eu te peço. Também te peço, fale conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós consagramos e abençoamos essas crianças. Amém e amém, Jesus. Louvado seja o teu nome, boa noite, paz seja convosco. Engrandecido seja o Senhor. Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Nós estamos 27, versículos 57 ao 60. Nós estamos na última semana por consagração do altar. Semana que vem nós vamos consagrar, nós vamos reativá-lo com a mesa da Santa Ceia, através do cuidado do nosso corpo diaconal. Então, temos um mês de purificação e o Senhor Jesus vai fazer novidades em nosso meio a partir de junho. Detalhe do ano, mês agora de junho, eu quero fazer a renovação do projeto de vida. A renovação do projeto de vida. Começa o ano, nós começamos o ano, de repente a gente vai desanimando. Então eu vou fazer a renovação do projeto de vida e nós vamos reativar aquele pedido que nós fizemos. Mateus 27, de 57 ao 60, e vindo já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu no linho fino e limpo lençol, e pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em uma rocha, e, rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Podemos assentar. Hoje eu quero, no último domingo, trazer uma mensagem reflexiva, onde nós vamos num texto não muito comum. Dificilmente, eu confesso que quando membro, eu nunca tinha ouvido os meus pastores pregar a respeito desse texto. Ao dia que o próprio Deus falou comigo a respeito de algo importantíssimo que esse texto está relatando. Esse texto está falando de um investimento, de algo que aconteceu através de uma situação que não tinha mais solução. E o tema da mensagem que ele me deu é investindo no corpo morto. A etimologia da palavra investir, a origem dela é revestir em um, dignificar, dar crédito. Quando alguém faz um investimento, obviamente e naturalmente, ele quer um retorno do investimento. Você não vai procurar um banco ou aplicar em um fundo de investimentos, ou não vai comprar ações para que você tenha uma quebra, uma falência. Se eu estou comprando uma ação, eu vou estudar aquela ação, e no momento certo, quando ela der uma queda, eu invisto. Quando ela der uma subida, eu vendo. Aí eu obteve o quê? Lucro sobre a ação. Mesma coisa sobre a moeda. Você vai investir no dólar, no iene, vai investir no euro. Você espera ele dar uma queda, compra a moeda, e quando ele der uma subida, você vende a moeda. Esse é o investimento básico. São coisas básicas de um investimento que nos traz retorno garantido. E dependendo do investimento, vocês conseguem até quadruplicar aquilo que foi investido em apenas uma ação, um movimento bem estruturado de compra e venda de uma ação. Ninguém investe para perder. Eu nunca vi alguém dizer assim: eu estou investindo porque eu quero tomar prejuízo. Então eu estou investindo R$1.000
e eu vou perder, se Deus quiser, eu vou perder 900. Não. Nós investimos para ganhar, seja qual for o investimento. É um investimento hoje muito rentável, que é o fundo de ações, o fundo imobiliário, que é aquele fundo que a gente faz uma bolsa, o pacote aplica, e conforme o fundo imobiliário vai crescendo, desenvolvendo, nós vamos tendo os juros mensais daquilo, ou retiramos ou deixamos girar capital. Então tudo isso que eu estou dizendo aqui é para complementar o que você vai ouvir nessa noite. Não se investe em algo que não dá resultado. Não se investe em algo que não dá lucro. Ninguém, não é o anseio de ninguém ter prejuízo. Todo investido, todo projeto investido, ele traz um plano de fundo, ter uma obtenção de algo desejado. Se eu estou investido, é porque eu tenho propósito, eu tenho planejamento. Estou investido e com o lucro do meu investimento eu vou comprar uma casa. Estou investido porque eu pretendo fazer uma viagem. Então todo investimento ele tem um retorno desejado. Porém, houve um homem na Bíblia que ele investiu, um homem muito rico, um homem influente, um senador da República, um membro do Sinédrio. O que é o Sinédrio? Sinédrio é um tribunal composto por 70 juízes em Israel. Eles decidiam tudo. Aquele tribunal decidiu, por exemplo, sobre a morte de Cristo. Aquele tribunal ele decidiu sobre diversos assuntos importantes, sobre a religiosidade do povo de Israel. Esse homem pertencia a esse Sinédrio. Ele não tinha falta de nada, ele era muito rico, ele era muito poderoso, ele tinha de tudo. E ele faz um investimento fantástico no corpo morto de Cristo. Ele não investiu em algo que lhe trouxesse um retorno. O que um corpo pode trazer de retorno? O que um defunto pode trazer de rentabilidade? Eu nunca vi um patrocinador dizer assim: eu quero patrocinar esse atleta que acabou de morrer hoje. Quando o atleta morre, ele perde os seus patrocínios. Os patrocínios não vão investir nele, porque ele não trará mais lucro para a marca. Nunca vi uma empresa grande investir em um defunto. Esse homem, ele resolve agora investir no corpo de Jesus. Mas não no corpo vivo, mas no corpo morto de Jesus. E através dessa atitude, ele nos ensina uma grande lição. Primeira coisa, a multidão investia no corpo vivo de Cristo para obter vantagens pessoais. Então a multidão ia atrás de Jesus para obter o que elas queriam. Eu estou precisando de uma bênção, vamos atrás de Jesus. Estou precisando de milagre, vamos atrás de Jesus. Olha, Jesus está na festa, acabou o vinho, ele transformou água em vinho, vamos beber. Aí eles aprenderam a andar atrás de Jesus. E não se preocupavam mais em levar pão, em levar nada, porque eles criam que investindo no ministério de Jesus, andando atrás de Jesus, eles teriam tudo que precisassem. Então eles iam a Jesus para a sua satisfação pessoal. Era muito lucro. Onde ele estava, logo uma aglomeração era formada, um ajuntamento de massa humana, de pessoas com interesses pessoais distintos. Poucos iam até ele somente para adorá-lo. Ninguém, ou raramente alguém ia a Jesus dizendo: Jesus, eu não tenho nada para pedir, eu só vim aqui dizer que eu te amo, eu vou te adorar de todo o meu coração. Não, as pessoas iam a ele para ser curadas. Lembram-se dos 10 leprosos? Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus diretamente manda o sacerdote, eles vão ao sacerdote e voltam curados, só um retorno. E Jesus fica indignado: cadê os 9? Os 9 não precisavam mais dele, porque aquilo que eles queriam, Jesus já tinha feito, Jesus tinha curado. Poucos eram aqueles que estavam livres e que voltavam prontamente para seguir Jesus. Aqui na igreja, são poucos de nós que chegou na igreja sem precisar de nada. Não estou doente, não estou desempregado, minha vida financeira está em dia,
eu só procuro uma igreja porque eu tenho a necessidade de adorar a Deus. Poucos de nós, ou quase nenhum de nós, chegou na igreja sem ter o que precisar de Jesus. Quantos aqui chegaram na igreja e precisavam de um milagre levantando? Quantos aqui ou nasceram na igreja ou não precisavam de nada e só vieram para adorar a Deus? Levante a mão. Todos nós viemos em busca de alguma coisa. Assim como nós viemos em busca de alguma coisa, as pessoas que estão deixando esses lugares vagos também vieram. A diferença é que nós voltamos e eles, depois de conseguir o que queriam, viraram as costas e foram embora. Mas é só o calo apertar de novo que eles retornam a esses lugares, procurando novamente aquilo que eles querem, mas não um relacionamento, um compromisso e uma aliança com o Senhor. Poucos chegavam a ele dizendo: Jesus, eu só vim te adorar. Iam a Jesus para ver realizados os intuitos do coração, os desejos, os sonhos, os projetos. Não há pecado nenhum nisso, irmão. Quando nós chegamos precisando de algo, não há pecado nenhum nisso. Mas eu estou dizendo para vocês que a porcentagem de quem chegou sem ter problema é 0,01%. A maioria de nós veio a Jesus como o último recurso. E Jesus investiu em nós tudo que Ele tinha. Ele investiu em nós a sua graça misericordiosa. Ele não olhou para quem éramos. Ele não nos mediu com a régua que merecíamos segundo os nossos pecados. Ele não nos mensurou segundo o nosso pensamento. As palavras que falávamos, Ele nos amou pronto. Ele nos amou simplesmente por nos amar. Ele não exigiu nem retorno desse amor. Nós só viemos amar a Cristo depois coisas aconteceram em nossa vida. Mas Ele não exigiu o seu. Ele não colocou uma faca no nosso pescoço e disse: você tem que me adorar. Você tem que me amar. Jesus respeitou algo que nós já perdemos quando aceitamos Ele como Salvador. Ele respeitou o livre-arbítrio. Não, pastor. Nós não perdemos o livre-arbítrio. Perdemos. O apóstolo Paulo diz: a vida que eu vivia antes, eu já não vivo mais. Por quê? Vou voltar para o começo do versículo. Cristo vive em mim. A vida que eu vivia antes, eu não a vivo mais. Então nós perdemos o livre-arbítrio. Mas Jesus respeita o livre-arbítrio. Se nós chegarmos hoje e falar: Jesus, eu não quero mais voltar na igreja, Ele vai dizer: tudo bem. Ele não vai te amaldiçoar, não vai te praguejar, porque Jesus já ouviu cada coisa da nossa boca. Jesus já viu cada pensamento e cada sentimento do nosso coração. Ele não nos deixou de amar. Jesus ouviu quando nós murmuramos, Jesus ouviu quando nós reclamamos, Jesus ouviu quando nós falamos que Ele não estava nem aí conosco, que Ele tinha filhos preferidos, que tudo para nós era difícil, que Ele só respondia os outros, que Ele não nos abençoava. Salmo 73, Asaf entrou e ele indo, deixando a mulher doente, já doente, sem ter o que comer. Ele foi para a inauguração do templo dizendo assim: e eu vi a prosperidade do ímpio. Os filhos deles eram mais saudáveis do que o nosso. Eles tinham carros melhores, eles comiam melhor. Aí chega um versículo que ele diz: até que eu entrei no santuário. E quando ele entra no santuário, ele vai orquestrar a primeira canção. A Bíblia diz que a glória do Senhor desceu sobre o templo e nenhum deles conseguia parar de pé. Ali ele percebeu: o ímpio pode ter tudo isso, mas eu tenho um investimento sobre a minha vida que vem do céu. É o céu que me sustenta, é o céu que me restaura, é o céu que projeta os meus sonhos para que eles aconteçam. Jesus quer fazer as suas vontades. Jesus quer realizar os seus projetos. Mas Jesus quer que isso não ocupe o lugar que é dele. Jesus quer te dar uma família, sim. Mas Ele não quer que a família esteja sua família. Jesus quer te dar uma casa, sim, Ele quer. O desejo do coração de Deus é a prosperidade de seus filhos.
Então por que eu não tenho? Porque muitas vezes nós jogamos dinheiro fora. Nós gastamos desnecessariamente. Nós não aprendemos o beabá da prosperidade, dízimo, oferta e fazer sobrar. Você vai ouvir alguns testemunhos hoje, para você entender da palavra que está saindo desse altar. Mas Jesus, a gente compra um carro, anda com um carro, não faz revisão desse carro, o carro quebra, nós vamos botar a culpa em Deus. Nós não temos revisão. Nós não paramos, porque nós achamos que ter um carro é só sentar e andar. Precisa de revisão, precisa de mecânica, precisa de elétrica, de hidráulica, precisa de um monte de coisa. Mas nós não nos atentamos e queremos que Jesus sempre ponha dentro do nosso carro um anjo mecânico, um anjo elétrico, um anjo eletricista. Quando o carro quebrar, o anjo sai, abre o porta-malas, ele tira o esteco, troca o pneu, suja a asa de graxa e vai embora com a gente. Infelizmente, o investimento que nós temos que esperar de Deus, porque todo investimento leva um tempo. Você investe hoje e não vai ganhar amanhã. Tem um período para que traga resultado. Nós vivemos uma vida inteira em pecado, em mundanismo, em carnalidade, em egocentrismo, pensando somente naquilo que nos traria benefício. Se eu estiver bem, dane-se os outros. Nós vivemos uma vida assim. Aí a gente vem para a igreja. Não é de um dia para o outro que nós vamos mudar. Libertação é por toda a sua vida. Nós só vamos estar libertos totalmente quando os nossos olhos se fecharem e o nosso coração parar de bater nessa terra. Enquanto isso, todos nós precisamos de libertação todos os dias. Porque em nós não há santidade ou aquilo que chame a atenção do nosso Deus. Precisamos nos policiar, porque senão nós nos pegamos como esses mercenários. Aquele povo, não era pecado, eles iam atrás de Jesus para comer o pão do seu pecado. Mas o coração deles demonstrava que eles não queriam afinco nenhum em relacionamento com Jesus. Então aqui, eles iam a Jesus somente pelos seus sonhos. Cegos viam, paralíticos andavam, leprosos buscavam pela purificação física, comeram comeram do pão e peixes multiplicados, beberam do vinho que outrora fora água, foram abastados, está errado português, foram abastados e saciados em relação ao seu bel prazer. Depois, viraram as costas, foram embora. Nós já temos o que queríamos, nós já alcançamos o que precisávamos, que é o Jesus, e foram embora, até que precisaram de novo, e voltaram. Os cegos que enxergaram, muitos deles estavam na cruz gritando: crucificam, crucificam, crucificam. Daqueles leprosos, se 9 não voltaram, 9 também estavam pedindo que ele fosse crucificado. Muitas pessoas que comeram do pão desejaram a morte dele, porque eles já haviam comido do pão, porque eles já haviam bebido do vinho, porque eles já haviam sido curados. Agora não precisavam mais de Jesus que morra, preciso mais dele. O que eu precisava eu já alcancei, não tenho mais necessidade, que agora eu estou bem. Ele me prosperou, ele me abençoou, ele me fez mudar de patamar. O patamar está outro, a situação se reverteu e agora eu não preciso mais dele. Então eu não vou mais no culto, vou culto por mês. Conversava com uma pessoa que ele disse: eu só vou no culto só para devolver o meu dízimo. Eu estou sendo um cristão itinerante. Culto não é apenas para devolver o dízimo como se nós estivéssemos pagando Deus pelos benefícios que Ele me deu. Culto é um momento de expressar a gratidão que sentimos porque vencemos mais uma semana, porque Ele nos deu vitória e nos fez sair vencedores de uma luta diária, semanal. Porque você não, talvez, querido irmão, querida irmã, talvez vocês não tiveram percepção, mas desde que a semana mudou, no sábado passado, demônios se levantaram contra nós, a nossa família, os nossos bens, mas nós nem percebemos isso, porque o poder de Deus estava sobre nós e Ele nos guardou para uma semana de vitória. Então, esse pessoal, esses seguidores todos,
Não serviam por gratidão, mas por interesses pessoais, que ao não serem alcançados, não hesitavam em abandoná-lo, não hesitavam em deixá-lo, seguiam-no pelo que ele podia lhes dar, não para honrá-lo com o que eles tinham, não para honrá-lo com a sua mente e coração. Eles estavam atrás de Jesus somente por conveniência. Sabe o que é uma conveniência? Alguém já comeu com conveniência aqui? Estava viajando, parou no posto, tem uma loja, conveniência. Para que serve aquela loja? Para a gente chegar e matar a fome, ou simplesmente tomar um café ou ir no banheiro. Mas você sabe que na conveniência é uma facada. Alguém aqui já, porventura, já parou no frango assado? Como que é o nome do outro mesmo? Graal. Já falou no graal? Se a Bíblia fala que tem 4 gafanhotos, a Bíblia errou. Tem 5 gafanhotos: portador, migrador, devorador, destruidor e o graal. Você come um milho no graal, dá para plantar um milharal na sua casa. Mas é a opção, é o que nós temos. A fome é grande, a sede, ou o sono. Vou ter que tomar um cafezinho, um café reforçado para matar o sono. Quando nós estávamos indo embora para cá, nós saímos meia-noite de Itapema. Aí o GPS resolveu nos jogar pela estrada mais longa. Nós íamos ali por fartura, viemos por trás até sair em Ourinhos. Chegou uma hora que eu não aguentava mais, vou tomar um café. Tomamos um café ruim, um copo sujo, mas eu que digo. 7 horas da manhã que deu sono de novo, quando eu estava entrando aqui em Glória da Paulista. Conveniência não é um lugar que se vai todo dia. Conveniência é um lugar que se vai quando se precisa. E sai de lá sem molho ou ruim. Então ninguém aqui é fã de conveniência. Mas muitas vezes nós vivemos com conveniência. Estou doente, ele me cura. Aí eu começo a estudar. Estou abençoado. Mudei minha vida. Eu sou o cadarço e relaxo. A conveniência nos faz perder a convivência. E Jesus não quer ser conveniência para a nossa vida. Jesus quer conviver conosco. Ele quer chorar contigo, mas Ele quer se alegrar com suas festas. Ele quer suprir as suas necessidades, mas Ele quer participar da sua mesa farta. Ele quer comer o seu churrasco. Por que o churrasco nós não convidamos Jesus? Por que nós fazemos churrasco e não oramos consagrando aquele churrasco? Por que nós fazemos uma festa e não oramos consagrando a festa? Depois que nós vamos agradecer a Deus, depois que comemos, depois que bebemos, depois que nos alegramos, depois que passeamos, é muito bom estar junto e conversar. Nós estivemos na casa da Heloísa, tomamos um café lá, mas vimos nem a hora passando. Estamos conversando, e a gente precisa. Se você um dia quiser que a gente vá na sua casa, não precisa estar doente, nem morrendo. Só marcar, porque eu tenho uma visão assim: pastor não tem que ficar enfiado na casa de ninguém, atrapalhando a pessoa. Se ele não tem que fazer, eu vou na casa do irmão. Não, mas quando o irmão precisar, você tem que estar lá. Eu só quero conversar, vamos conversar. Eu só quero tomar um café contigo, vamos tomar um café, vamos formar vínculos, alianças. Não vamos ser apenas de conveniência. Te procuro quando eu preciso de você, você me procura quando você precisa de mim. Não precisa ser assim. Nós podemos conviver nas nossas festas. Nós podemos conviver na nossa prosperidade. Nós somos melhores do que conveniência. Ainda hoje, muitos estão deteriorados, fazendo-se mercenários da fé, praticando uma prostituição gospel. Eu estou fazendo um programa, eu quero, porque eu preciso, e eu estou pagando por isso indo na igreja. E nós achamos que nós estamos aqui por obrigação, pagando a Deus porque Ele me abençoou, pagando a Deus porque Ele me deu um emprego, pagando a Deus porque Ele me deu saúde. Eu não estou pagando nada, e Ele nem quer receber, Ele nem nos joga na cara o que Ele nos fez. A única coisa que Ele quer, se for voluntário, é a tua adoração, é o teu louvor, é a tua gratidão, é o reconhecimento que se não fosse Ele, nós não estaríamos em lugar nenhum. Que se não fosse Ele, a nossa vida estaria destruída. Mas segunda coisa, investir no corpo morto não parece ter atrativos. Foi só Jesus morrer
que os oportunistas lhe viraram as costas, abandonaram o corpo inerte, porque não viam nele mais nenhuma utilidade. Era na ótica deles algo inútil, sem valor. Agora aquele corpo ali não vai mais multiplicar pão. Agora aquele corpo morto na cruz, ele não vai mais me curar. Ele não vai mais pregar bonito. Ele não vai mais me prosperar. Não preciso mais dele, que agora ele está morto na cruz. Não serve para mais nada. Acabou para ele. Agora ele é algo descartável. Não tem mais utilidade para mim. É inútil. É sem valor. É desprezível. Ele é algo destrutido. Foi destruído. Então eles olhavam para aquele corpo e falavam: eu não preciso mais dele. Eu não quero mais segui-lo, porque ele está morto. Quando Jesus foi preso, todos os seus seguidores se dispersaram. Quando Jesus morreu, uns foram para Emaús, outros voltaram para pescar, outros fugiram, outros correram, algumas mulheres se esconderam. Apenas João, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, apenas assim vocês, mulheres e aquele discípulo amado, permaneceram, porque eles guardaram no coração uma promessa: eu morro, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Aí eles estavam com a promessa dizendo: esse corpo realmente não serve mais para nada, mas ele vai ressuscitar num corpo glorificado. E quando ele ressuscitar, eu vou ter mais lucros desse investimento do que eu obtive quando ele estava vivo. Eu vou receber mais benefícios depois que Jesus ressuscitou. Nós recebemos a vida eterna, nosso nome está no livro da vida, nós vencemos os demônios, há poder em nós para curar enfermidades, não há nada em nós que não possa ser perdoado. Eu obtive mais lucro depois que ele morreu e ressuscitou do que enquanto ele estava vivo. Amém? Então, vamos deixar, não tem mais nada. Por que perder tempo com algo sem finalidade? Muitos que comeram aqueles pães multiplicados, que beberam o vinho transformado, que viram a ressurreição de Lázaro, a libertação do gadareno, que maneavam a cabeça e zombaram dele na cruz, dizendo: não era o Filho de Deus. Mas eles não viram a libertação, mas eles não viram a multiplicação, eles não viram aquele gadareno ser liberto. Aí lá na cruz, esses aqui estavam assim: não era o Filho de Deus. Se ele é descer da cruz, eu acredito nele. Eles viram os milagres, mas pouco importa, porque agora ele não vai fazer mais milagres, porque nós achávamos que ele era poderoso, mas ele está morrendo na cruz, no meio de dois bandidos. Não serve mais para mim, não quero mais nada com ele. Por que seguir alguém que se passa por essa vergonha e a morte de cruz? A Bíblia diz: maldito quem morre na cruz. Jesus se fez maldição para nos dar a absolvição da própria maldição. Ele levou sobre ele a nossa maldição. Ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz. Ele levou sobre ele. Ele aniquilou naquela cruz toda a cédula de condenação que o diabo tinha contra a nossa vida. Ele mudou a nossa história e ele restaurou os nossos projetos. Quem está em Cristo apenas por interesses pessoais, quando o corpo está entrando em óbito, logo abandona, parte para outra. José de Arimateia não se dirigiu ao féretro para obter vantagens pessoais, pois ele tinha muitas riquezas, ele era rico, ele tinha prestígio, mas ele foi até aquele corpo morto por gratidão, porque um dia Jesus mudou a vida dele, porque um dia Jesus, apesar dele ser rico, apesar dele pertencer ao Sinédrio, apesar dele ser um centurião, aquele homem foi até Jesus e Jesus o recebeu de braços abertos. E José de Arimateia, senador da República, ele passou a ser um discípulo de Cristo dentro do Senado da República. Tem gente que diz: a política é do diabo. Jesus tinha um representante no Senado da República. Nós precisamos ter um vereador nessa Câmara. Nós precisamos ter um conselheiro tutelar. Nós precisamos ter pessoas influentes em lugares da sociedade
para que nós possamos levar a bandeira do Evangelho, porque enquanto nós acharmos que política é do diabo, que conselho tutelar é do diabo, nós vamos ver as nossas crianças sendo salvaguardadas, nada contra, irmãos, a religião de ninguém, mas por pessoas que não professam a fé cristã, pessoas que não acreditam no Cristo ressurreto, que entregam essas crianças aos Exus, principalmente aos Exus mirins, aos herês, a esses demônios infantis. Eu não quero que as nossas crianças sejam acolhidas. A pastora trabalhou no acolhimento provisório e ali ela via crianças que sofriam todos os tipos de maus tratos, e crianças que estavam ali vindo de longe, lá em Jacareí, sendo protegidas dos pais, porque elas foram juradas de morte. Se tiver um cristão ali, nós vamos poder aconselhar e orar por aquelas crianças. Na nossa Câmara de Vereadores, que são pessoas honestas, são pessoas boas, mas precisa ter um cristão lá. Quem sabe não seja você que nós vamos colocar lá no próximo mandato. Sabe por quê? Porque quando surgiu uma lei que Itapeva teve, que as nossas crianças, elas deveriam usar um kit gay, que seria dado nas escolas, o vereador da nossa igreja, pastor Laércio Lopes, brigou com a FICO, junto com outros cristãos, e tinham a bancada LGBT, que fazia um barulhão na cidade. Nós conseguimos impedir o dia do orgulho gay na cidade de Itapeva, através do nosso vereador. Então, por mais que os vereadores sejam bons e seus amigos, você precisa votar em alguém que seja seu irmão, porque o dia que uma lei dessa propagar lá dentro, vai ter alguém dizendo, em nome de Jesus eu não aceito, eu não vou votar a favor, porque as nossas crianças não precisam ser doutrinadas através de ideologia de gênero, elas não precisam ser doutrinadas através de politicagem. Nós não precisamos de uma polarização do mal, mas as nossas crianças precisam saber que há um Jesus que morreu e ressuscitou por elas, e que elas não estão nesse mundo por acaso, mas elas estão nesse mundo para ser protegidas pelas leis e autoridades que nós temos. José de Arimateia estava lá dentro. Irmãos, nós temos pastor Jefferson, o deputado federal, e o pastor Carlos César estadual. Em caso o prefeito ele recorre a essa igreja precisando de uma ajuda para pedir um recurso de verba, o pastor dessa igreja pode colocar o prefeito em contato com os nossos deputados, e a cidade, assim como Itapeva, ganhou muitos milhares em verbas para a Santa Casa, para escolas e muito mais. Nós também podemos trazer benefícios para a nossa cidade. A importância de alguém que guarde o corpo de Cristo na Câmara Federal, na Câmara Municipal, no Senado. Olha a política do Brasil como se encontra. É um escândalo atrás do outro. Olha o sistema de justiça brasileiro como anda deflagrado. Nós precisamos de justiça, nós precisamos de pessoas que seguem a Cristo, o ressurreto, o Cristo que é base para a vida dele, não daqueles que negam a Jesus quando uma situação está difícil, que negam a Jesus quando alguém o força. Irmãos nossos morreram na África esses tempos atrás, tiveram a cabeça separada do corpo, mas morreram cantando, nos receba na eternidade, porque nós estamos chegando a Jesus. Morreram como mártires, mas não negaram Jesus e não abandonaram o corpo que um dia morreu, mas que ressuscitou, está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Então nós precisamos aqui entender que ele não precisava de nada que Jesus lhe desse, porque ele tinha tudo. Ele tinha tudo. Ele não abandonou o corpo. Ele era grato, ele amava, ele estava honrando o corpo de Cristo, por não fazer nada por interesse pessoal, teve o seu nome posterizado. Hoje nós estamos falando de José de Arimateia. Jesus disse certa feita para alguém na Bíblia, onde o Evangelho for pregado, vão lembrar de você. Talvez hoje você nem valorize a sua fé, mas um dia, lá na sua quarta ou quinta geração, se Jesus não tiver voltado, um bisneto, um tataraneto seu vai dizer: hoje eu conheço Jesus, porque a minha tataravó, o meu tataravô era um homem de fé, um homem digno, não religioso, porque religião não salva, mas um homem digno, honesto, que punha Jesus como base para a sua vida, que me levava na igreja quando eu não queria ir, que me levava na igreja forçado, porque talvez de adolescência para cima não se vê nada de atrativo aqui. Não, o atrativo não é físico mesmo,
O atrativo é a segurança emocional, a segurança estrutural no mundo caído. Eu estive nas drogas, eu sei o que é as drogas, eu sei o que é o crime. Eu vi muitas pessoas morrendo de overdose. A pastora, ela viu, testemunhou muitas pessoas morrendo sentadas, alguém tirar um revólver e dar um tiro na cabeça. Nós testemunhamos as maldades desse mundo. E os jovens que aqui estão não queiram conhecer esse mundo, porque talvez você não tenha estrutura para sair dele, a não ser num caixão. Mas eu te dou uma boa notícia: há um Cristo ressurreto que está disposto a andar contigo, se você o aceitar como seu amigo e Senhor sobre a sua vida. Por não fazer nada por interesse, ele foi reconhecido onde o Evangelho foi pregado. Terceira parte, atitudes tomadas em relação ao corpo morto de Jesus, para encerrarmos a mensagem. Primeira coisa, ele pega o corpo. Ele foi nas maiores autoridades pedir o corpo. Ele pega o corpo e ele diz: talvez hoje ele não tenha mais valor para ninguém, mas esse homem que aqui está morto mudou a minha maneira de pensar. Esse homem que aqui está morto, tudo que eu sou eu devo a ele. Talvez se eu estivesse lá, eu estava dizendo: esse homem que aqui está morto me salvou de 2 overdoses de cocaína. Esse homem que aqui está morto me livrou de balas que passavam sumindo do meu. Esse homem que aqui está morto me tirou de uma vida miserável, onde nós morávamos em um cômodo cheio de ratos, não tendo o que comer. Toda sexta-feira eu ia para o Ceasa descarregar caminhão para poder levar comida. Era eu, a pastora, ela estava grávida da Flávia. Toda sexta eu ia no Ceasa descarregar caminhão, e aquelas batatas, inhame, tomate, caía na caixa, que ninguém queria mais para vender. Eu punha no saco, levava para casa, ganhava um dinheiro, e com esse dinheiro ele me deu condições de nos manter vivos. Esse Deus que me tirou da miséria e me fez estar em um hotel 5 estrelas lá em Israel. Esse Deus que me tirou da Vila Pinheiro, daquele quarto cheio de ratos, e me fez tomar banho numa piscina de hidromassagem num dos melhores hotéis de Jerusalém. Esse Deus que me tirou de um bairro dominado pelo tráfico de drogas e me fez conhecer a Itália. Quando eu pisei em Roma, eu pude glorificar. Quando eu pisei em Israel, a emoção foi tão forte que as lágrimas não foram contidas, e eu dizia: Jesus, se eu estou aqui, foi porque o Senhor acreditou em mim, foi porque o Senhor mudou a minha história, foi porque o Senhor mudou a minha vida. Esse mesmo Jesus está te oferecendo esse mesmo recurso metamorfósico, um recurso de transformação, corpo, alma, espírito, mente, posicionamento. Não importa quem você foi, o que você fez, não importa o que digam ao seu respeito, Ele te enxerga como um príncipe, uma princesa, e Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte da sua família. Ele quer guardar aquelas crianças que estão lá em cima, se você permitir. Ensina as crianças a respeitar o Cristo que ressuscitou. Ensina para elas o sacrifício dele. Por que ele morreu? Fala para eles enquanto eles são pequenos. Porque quando eles tiverem 10, 11 anos, eles vão aceitar Jesus, passar pelas águas, e serão os pastores do amanhã, os missionários do amanhã. Eles não serão como muito adulto, mimado, que acha que tudo gira em torno dele, mas eles serão a geração que vai trazer o último avivamento para essa terra. Essa geração de crianças é a geração, eu creio, que vai ser a última geração da igreja de Cristo, porque nessa geração Jesus volta e leva todo mundo para a eternidade. Ele pega Jesus. Primeira coisa, ele faixa o corpo de Cristo. Hoje não é costume, né? Porque tem caixão. Naquela época não tinha caixão. A não ser no egípcio, que você pode procurar em documentários a respeito das pirâmides, que havia um tipo de urna funerária, né? Que era, desenhavam como se fosse um caixão em forma de leão, em forma de dragão, ou até mesmo em forma do faraó, e colocavam ele dentro com suas riquezas e soltavam um gato lá dentro. Que eles acreditavam que o gato era protetor espiritual
e não deixaria que aquele corpo fosse profanado por demônios. Antigamente, como não tinha caixão e não se enterrava em gavetas ou no solo, se enterrava dentro de cavernas e põe uma pedra na frente, então os odores que saíam, eles vazariam de alguma forma. Colocavam num corpo 50 quilos aproximadamente de especiarias, mirra, bálsamo, embalsamavam aquele corpo com 50 quilos, para que a putrefação do corpo não pudesse cheirar mal, porque não tinha isolamento, aquela pedra tinha vasos mesmo. Enfaixavam todo aquele corpo, sabe para quê? Para manter o corpo por algum tempo a mais, antes da sua putrefação total. Era um tipo de proteção para o corpo. Ele enfaixa Jesus. Enfaixar fala de segurança, de proteção, de preservação, de zelo, de cuidado. Nós temos que entender que o corpo de Cristo hoje é a sua igreja. É a igreja independente da placa denominacional. A igreja de Cristo não é a Assembleia de Deus, nem a quadrangular, nem a batista, nem a presbiteriana. O corpo de Cristo é representado em sua totalidade por aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, que mudaram de vida e que estão sentados hoje cultuando ao Senhor em uma igreja, porque estão ansiosamente desejando a segunda vinda do Messias, para morar com Ele no lugar onde não vai ter mais dor, nem morte, nem câncer, nem traições, nem homicídios, nem enganos, onde não haverá mais noite, onde não haverá mais morte, onde nós seremos eternos, nunca mais, como diz o hino, morte e choro, tristeza e dor. A noiva de Cristo não busca interesses pessoais, embora sabendo que Ele é poderoso para nos dar segundo o que pedirmos ou pensarmos. O próprio Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Ou não recebemos porque não pedimos ao Pai em nome de Jesus, ou não cremos. Tudo que pedir para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós sabemos que Ele é poderoso, Ele pode nos curar, Ele pode mudar a nossa vida financeira, Ele pode mudar a estrutura familiar, Ele pode converter a sua família toda. Independente disso, eu não estou aqui pregando porque eu acredito só nessas coisas. Eu estou aqui pregando para que você acredite no que eu vou dizer. Nós vamos morrer daqui a pouco, mas há um Espírito em nós que vai voltar para algum lugar, e Ele quer que o teu Espírito volte para Ele. E ninguém vai ser recebido por Buda, por Maria, por Paulo, ou pelos Exus, ou nós vamos ser recebidos por anjos ou demônios quando nós deixarmos esse corpo material. A nossa alma unir-se-á ao nosso espírito, e nós vamos ser recepcionados para uma nova vida, ou pelos anjos e ser levados ao seio de Abraão, ou por demônios e ser levados ao Hades, assim como na passagem do mendigo e de Lázaro, do rico e de Lázaro. Vocês conhecem essa passagem? Pede para Lázaro avisar meus parentes. Ele falou: não, na terra já tem gente pregando. Pelo amor de Deus, acreditem na Bíblia. Há uma necessidade de salvação. Há uma necessidade de andar juntos. Nós somos pastores hoje, porque toda igreja que eu estive é pastores. Eu penso: irmão, eu vou numa igreja pentecostal, a pastora vai numa igreja tradicional. Fica um conflito. Eu acho que o casal tem que andar junto. A Bíblia diz que a mulher santa, salva, santifica o marido que ainda não se salvou. Não, eu sou salvo. Não, nós não somos salvos sem Jesus. Não há salvação sem Jesus. Ah, eu sou católico. Religião não pode salvar, nem a mim. Ah, porque aquele batismo não serviu de nada. Porque lá é rito para ganhar dinheiro. Quanto custa um casamento em determinada religião? Quanto custa um
velório em determinada religião? Quanto custa um batismo em determinada religião? Aqui nós casamos, batizamos, fazemos ofício público, nós fazemos tudo aqui, sem gastar nenhum centavo do seu bolso. Religião foi um investimento monetário que gira em dinheiro. Eu estive no Vaticano, eu vi a suntuosidade, não entrei, eu estive nos pátios, não podia entrar. Eu vi a suntuosidade daquele lugar. Eu vi as riquezas que emanam naquele lugar. Não foi que religião que se via, não, porque senão não seria tão suntuoso e rico. As maiores mesquitas muçulmanas em Israel têm domo, se não for de ouro, é folheado. E aquilo não é barato. Então religião movimenta dinheiro, mas não leva ninguém para lugar nenhum. No suposto túmulo de Jesus, tem uma placa escrita em alguns idiomas. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Mas acima do túmulo de Jesus foi construído um cemitério muçulmano, onde os grandes nomes do islamismo são enterrados, menos Maomé, se eu não me engano. Todos os líderes muçulmanos estão enterrados lá naquele cemitério, em osso e pó. Mas abaixo deles há um túmulo, onde está escrito: Ele ressuscitou. Religião não ressuscita ninguém. Jesus ressuscitou. Religião não muda ninguém. Jesus mudou a nossa sorte, a nossa história. O corpo está disponível. O corpo de Cristo hoje é a igreja. Precisamos zelar por ela. Eu não zelo pela igreja quando eu saio da igreja falando mal do meu irmão para alguém que não é da igreja. Eu não zelo pelo corpo de Cristo quando eu escuto que eu não gosto e saio gritando, murmurando e batendo o pé. Eu não zelo pelo corpo de Cristo, eu não protejo o corpo de Cristo quando eu saio falando mal de outra denominação ou de outros pastores. Eu não zelo pelo corpo de Cristo quando eu me denomino o profeta e saio dizendo: eu vou sentar para esperar porque vai acontecer uma desgraça. Em nome de Jesus, só acontece bênçãos e vitória. Eu não zelo pelo corpo de Cristo quando eu não zelo pela minha família. Eu não zelo pelo corpo de Cristo quando eu, homem salvo, permito que a minha esposa parta desse mundo sem Jesus para o inferno. E não incentivo a minha família a aceitar Jesus também. Não incentivo os meus filhos que Jesus é tudo, que Jesus é poderoso, que Jesus é tremendo. O corpo de Cristo precisa ser protegido. Todas as vezes que você fala do seu pastor, você está desprotegendo o corpo de Cristo. Todas as vezes que o pastor fala dos membros da igreja, ele está desprotegendo o corpo de Cristo. O que acontece aqui tem que morrer aqui. Quem quiser saber do que acontece no culto, que venha no culto, porque nós não podemos emprestar a nossa boca para o diabo, para que o corpo de Cristo fique desprotegido e definido. Não está filmando. Eu vou falar algo aqui. Quando eu cheguei, eu fiquei muito triste. Não estou falando que culpado é A, culpado é B, mas a fama da igreja nessa cidade era terrível, de um povo desunido, de um altar que podia tudo, de uma bagunça. Sempre que Deus nos leva para um lugar para colocar ordem na casa. Dia 14 nós vamos ter um encontro de casal. A pastora colocou a lista lá e tem uma outra lista para você preencher. Primeiro casal da lista é a Heloísa e o Henrique, marido dela, que já deram o nome. Mas nesse dia 14, nós vamos estar testemunhando o primeiro casamento no civil da nossa era aqui na igreja. Depois, no dia 25, 24, nós vamos ter o segundo casamento nessa igreja, só ouvindo a palavra e se converteu. 2 casamentos no mês de junho, de pessoas que estão consertando a sua vida, porque entenderam que não podem viver na igreja e perder a salvação.
E aquela mensagem que eu preguei, não me lembro o tema dela agora, que foi muito forte. Muitas pessoas vieram falar, para mim ou para a pastora, Deus falou comigo nessa mensagem. E eu precisava consertar isso ou isso. Deus é misericordioso. E Ele vai mudar a fama dessa igreja. Porque a igreja não é do pastor. A igreja é do Senhor. E o Senhor vai transformar a história daquilo que pertence a Ele. Mas nós temos que proteger o corpo. Não dá para andar em escândalos. Cuidado com as roupas que andamos. Eu caminho, eu corro. Eu procuro tomar cuidado com a roupa que eu vou correr. Não fica muito colada no corpo. A camisa que eu vou vestir, eu deixo ela sem colada, porque eu vou transpirar muito. Porque agora eu estou na base, no mínimo 5 quilômetros. Eu estou tentando fazer 5 quilômetros em meia hora. Comecei 40 minutos, ontem eu fiz em 33 minutos. Essa semana ainda eu vou fazer 5 quilômetros em meia hora. Mas eu preciso tomar cuidado, porque a camisa não pode ser transparente. Eu não posso demonstrar sensualidade. Eu não posso usar calças que marquem o meu corpo, porque é o corpo de Cristo que é escandaloso. Não dá para usar roupa que não seja roupas decentes. Eu posso vir de bermuda na igreja? Irmãos, a igreja dá para vir do jeito que quiser, mas descer. O jovem chegar de boné ali, você acha que eu vou tirar ele? Seja bem-vindo. Não é o boné que vai trazer a salvação, é a palavra que ele vai escutar. Nós precisamos tomar cuidado. Quem é casado respeita o cônjuge, respeita a esposa. Fica dando coraçãozinho no Facebook para as mulheres. Se você é casado, dê coração para sua esposa. Se você é casada, respeite seu marido. Mas ele é feio, você pode ser. Foi você que escolheu. Agora respeita. Casamento é um só. Ai de quem trocar. Deus não destrói uma família para começar outra. Deus traz um casamento. Quando a pessoa é viúva solteira, Ele não vai tirar alguém do relacionamento para conhecer outra pessoa e se casar de novo. Mas eu tenho um negócio até sério para falar. Mas não vou falar não, outro dia eu falo. No encontro de casais eu falo. É sério, mas é para quem vier no encontro. E é muito bom, vai ser um alerta para você. Então o corpo de Cristo precisa ser protegido. Fica saindo por aí falando palavrão. Não dá para você ficar saindo aí porque eu não gosto da cadeira da igreja e sair falando mal da igreja. Eu, como pastor, eu sempre tive uma preocupação. Falei, eu não estou aqui para que ninguém me ame. A pastora já faz isso. Gostar de mim, a pastora já faz isso. Eu estou aqui para te levar para o céu. E mesmo que você tenha que bravo comigo, você vai ouvir sobre salvação. Ou então pode procurar fábulas. Mas aqui vai falar de conserto. Aqui vai falar de salvação. Doa a quem ou em quem doer. Jesus precisa mudar a nossa vida. Jesus precisa mudar a nossa história. Segunda atitude, ele pega o corpo, olha só, fácil em questão ao enfaixar. Só para completar, antes de eu ir para o segundo. Fácil é participar dos dias bons, das festas. Difícil é unir as mãos na hora em que tudo parece estar indo por água abaixo. Por quê? Quando você tem, os amigos chegam. Difícil é os amigos quando você está passando fome. Aí ninguém vem pegar, eu sou seu amigo, vou pagar um boleto de água para você. Vou te mandar uma cesta básica. Os amigos, valorize quem está ao seu lado. Filho, valorize a mãe, valorize seu pai, porque amigo dos filhos, você acha que o companheirinho lá de escola, o amiguinho de escola vai ficar ao seu lado? Se ele tiver que defender, ele joga para você e não está nem aí. Quem fica do lado de filho, amigo de filho, é pai e mãe. Porque o meu amigo, quem fica do lado de jovem filho, jovem moça, moça, escuta a sua mãe. Mãe tem sexto sentido, se ela fala, não namore com esse vagabundo, não namore. Mas ele é bonitinho, é ordinário, é bonitinho, é ordinário, não namore. Você vai sofrer. Nós conhecemos uma pessoa que ela foi orientada pela mãe, não namora com esse rapaz, não, mas ele é bonzinho. Sabe o que aconteceu depois? Ela não podia nem sair na porta da rua.
ela não pôde mais ir à igreja, quando ia na igreja apanhava. A mãe avisou, a mãe falou. Mas tem hora que o hormônio fala mais alto. Eu costumo dizer que o demônio a gente expulsa, mas o hormônio é pior que o capeta. O hormônio ninguém segura, o hormônio ninguém controla. Nós sabemos que sexo fora do casamento é pecado, mas o hormônio, o maldito hormônio, eu acho que o diabo teve hormônio quando caiu. Deve ser, porque ele fez tanta porrada que ele está cheio de hormônio. O hormônio é o Satanás. Como que eu faço para não pecar? Distância. É igual o carro. Ligou, pega estrada. Esquentou um negócio, fica na paz do Senhor, na paz seja contigo, amanhã eu volto. Por quê? Eu não quero pecar. Porque o nosso casamento vai ser bênção se nós não pecarmos hoje. Aí a pessoa relaciona-se sexualmente no namoro todo. Aí casa vai para lua de mel. É igual chupar a bala do papel. O que tem de novidade ali? Vamos dormir, amanhã a gente dá um rolê na praia. Já conheceu aquele corpo? Não tem aquela novidade, né? Como será que é? Como vai ser? É igual comer coxinha, você pega uma coxinha, aí você vai para uma pimentada, tá aqui. Vamos comer para ver como é que é. Vou experimentar. E tudo isso perde a graça do relacionamento. É por isso que tem casamentos que não passam de 10 anos. 10 anos é muito. Porque infelizmente há uma desproteção. Não se protege. Assim como na igreja, não fale mal do seu cônjuge. Tem gente que conta das suas intimidades para os outros. Para com isso. Quer contar da intimidade? Vai ser atriz pornô, não é possível. Vai contar da intimidade para amigo. Aí todo mundo do lado ouvindo. Preserve o que Deus te deu. E fica divulgando o produto que você vai abrir os olhos no seu comércio. Divulga o produto. Não fala nada. Mas não tem que falar não, porque meu marido, não, nem que seja pela fé. Seu marido não faz nada, mas nem que seja pela fé. Para eu vejo um homem que faz tudo, que me ajuda. Nem que esteja acabadinho, destruído. Perdeu os 2 dentes já, chega lá e fala assim, que coisa linda. Nem que seja pela fé. Comece a elogiar. Comece a elogiar. Se quer ganhar o seu cônjuge, elogia. Dá vontade de brigar, elogia. Acha um motivo para elogiar. Olha, obrigado por você nos sustentar. Obrigado por você ser um excelente pai. Obrigado por você nunca me deixou na mão. Obrigado porque você não me troca por outro quando eu sei que às vezes eu sou chato. Ou ao contrário. Obrigado pela comida que você fez. Coisa muito maravilha. Eu nunca comi uma comida igual. Mas ele também bom. Ele falou, opa, vou fazer melhor. Vou caprichar mais. Aí, nós vamos falar no encontro de casar, mas eu vou dar um. Seu marido quer ser elogiado. Porque homem tem uma necessidade de receber elogio. Ele fez uma caminhada, voltou, não perdeu nada, mas chegou, nossa, emagrecendo, hein? Ó, ficar igual o Stallone nos montes, vai cair. Dá até 100 conto para você. Elogio. E mulher é o contrário. Mulher, ela quer, quando ela está ali ocupada, deixa que eu lave essa louça. Deixa que eu vá nessa sala. Depois você vai ganhar um pouco. Porque tem homem que acha que ele só precisa ser homem. Vai vir de casa. Por isso que tem muito chifrudo. Todo respeito, tem muito corno. Porque o cara acha que é só pôr dinheiro em casa. Quanto tempo faz que você não ganha uma rosa, irmão? Quanto tempo faz que não te leva o café na cama? Quanto tempo faz que você não ouve falar que o seu cabelo está bonito? Isso é só uma linha para o encontro de casais. Se eu fosse vocês, falava para o marido, você quer me ver tranquilo? TPM está chegando, quer me ver tranquilo? Vai comigo no encontro de casais. Senão esse mês vai ser um terror na sua vida. Você vai ver que eu vai comigo. Senão você vai ver que vai acontecer contigo assim. E não adianta falar não!
Você vai! Na livre e espontânea pressão, acaba vindo. Né? Então, enrolado no quê? Em trato e em linho fino. Linho fino fala de justiça, equidade. Linho fino fala do melhor. Equidade é não levar o corpo a escândalo. Eu já falei tudo isso. Não permitir que atitudes que condenamos nos outros sejam normais em nós, porque nós apontamos o erro do nosso irmão. Presta atenção, apontamos o erro do nosso irmão, um erro para ele, 3 para nós e 1 para o céu, dizendo: Deus está vendo tudo, não julgueis para que não sejam julgados. Porque nós criticamos tanto o pecado do irmão, mas não tiramos o nosso. O que incomoda no irmão é aquilo que eu estou fazendo. Antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave do seu olho. Quem disse isso foi Jesus. Então, o que me irrita no irmão não pode ser feito por mim. Equidade é não permitir que eu prejudique a moral do nome de Jesus. Jesus não pode ter nome escandalizado. A Bíblia diz: os escândalos virão. Ai de quem o escândalo começar. E Jesus é tão duro que ele fala: é melhor nem ter nascido. E lembra o conselho que ele deu? Ele fala assim: se o teu olho te faz pecar, arranca. Se tua boca te faz pecar, sua língua, corta. É melhor entrar mudo e cego no céu do que com os dois olhos queimar no lago de fogo. Aí ele diz o que? Ele está falando lá. Está falando para quem trazer escândalo. Seria melhor amarrar uma pedra de pó e se lançar no mar. Ele está falando assim: é melhor você se matar logo e perder sua salvação, porque quem se mata perde a salvação. Mas a depressão não importa. Não importa porque tirou a vida. Quem desiste perde a salvação. Eu estava ouvindo o testemunho de uma moça que voltou do lado de lá, se converteu depois. Vocês também devem conhecer essa moça. Ela é uma cantora e ela desenhou aqui na mão. Ela tatuou na mão dela. Ela não é cristã católica, mas é uma moça que contou o testemunho. Ela cortou o pulso para se matar em desespero, porque a moça se achava pronta para viver. E ela desenhou os altos e baixos do exame de coração. E ela falava assim, quando ela estava lá, que Jesus falou com ela: volta para você e não se perder. E ela viu o que ela viu, e ela dizia que aquele dia, lá naquele hospital, ela entre a vida e a morte, aquele homem entrou no quarto, melhor dizendo, no quarto dela, e falou para ela: está vendo aqueles batimentos cardíacos? Eles vão para cima, para baixo. A vida é feita de altos e baixos. Porque quando a linha do coração só segue por baixo, a pessoa está morta. Se você tem altos e baixos na vida, você está vivo. E enquanto a vida, há esperança. Nem linho fino. O melhor. Terceiro, colocou um sepulcro novo. Jesus quer habitar em um coração que vive novidades de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez. Para tudo deixar de ser velho e passar a ser novo, é preciso uma mudança. Quem não muda, não evolui. Estar aqui hoje foi um processo de 24 anos de evolução e mudança. De tirar algumas coisas que fazíamos que não eram agradáveis. Não era o pecado, mas não era agradável. E de colocar outras, sabendo que a obra não é minha, a obra é de Cristo. E se um dia eu me calar de falar a verdade, para que você devolva o dízimo, saia da igreja. Porque dízimo é uma consequência de estar bem com Deus. Quando eu estou bem com Deus, eu não tenho problema nenhum de cumprir nada na minha vida. Eu não tenho problema nenhum em ser fiel ao cônjuge.
Eu não tenho problema nenhum em respeitar as pessoas. Eu não tenho problema nenhum, eu posso abraçar todo mundo, homem, mulher, pessoas casadas, solteiras, jovens, idosos, porque o meu coração está com Cristo, cheio de Cristo. Então eu tenho que respeitar as pessoas. Não é porque elas estão sendo abraçadas que elas estão sendo exploradas, nada disso. Coração novo. Jesus quer habitar em um coração que vive em novidade todo dia, que tudo se fez novo, tudo, sabe o que quer dizer tudo no grego? Alguém sabe o que quer dizer tudo no grego? Tudo. Sabe o que quer dizer tudo no hebraico? Tudo. No inglês, all, tudo. Tudo é tudo. Não pode haver em mim um cômodo que Deus não possa entrar. Se eu respeito o corpo de Cristo, que é a igreja, e o corpo que morreu para ela ser comprado como igreja, eu preciso ter toda a minha vida aberta ao Senhor. Que o Espírito Santo, ele possa trazer à luz da sua mente essa mensagem. Só quem investe no corpo morto pode celebrar a ressurreição. Só quem não abandona a sua igreja, a sua família nos dias difíceis, pode desfrutar de bênçãos oriundas do ressurgimento, dos dias agradáveis. Quem se omite no inverno não merece cheirar as flores da primavera. Não abandone o barco quando tudo está dando errado, para poder participar da grande festa que está a caminho. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus sonhos. E comece a valorizar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Mesmo quando a igreja parece que não vai mais para lugar nenhum. Mesmo quando parece que a igreja não vai crescer. Valorize o corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque nós somos pastores de cidades bem menores do que essa. E eu falava para a pastora, a área foi Macedônia mesmo, 8.000 habitantes, mas na área central de Macedônia, na área urbana, devia ter uns 3.000. Na área rural morava um maior número de pessoas, e eram longe. E eu falava para a pastora, essa igreja não vai passar de 100 pessoas, porque as pessoas, são 3.000 aqui, para ganhar uma você tem que convidar 100, a probabilidade é que nós tenhamos 80 pessoas. Aquela igreja chegou a ter culto com 205 pessoas, numa cidadezinha de 3.000 pessoas habitando no centro da cidade, na área urbana da cidade. Aquela igreja cresceu com gente de fora. Sabe por quê, meu irmão? Quando a igreja é viva, ela atrai pessoas. Quando a igreja está alegre, ela atrai pessoas. Quando a igreja é festiva, ela atrai pessoas. Não fazer festa para atrair pessoas, mas atrair pessoas, porque as nossas festas são alegres, porque as nossas festas são participativas. Deus está te dando a chance, a oportunidade de começar o mês de junho. Ainda temos uma semana em maio. Ele está te dando uma oportunidade de começar o mês de junho reconciliando-se com Cristo, ou aceitando a Jesus como seu Salvador, e no mês de junho, passando pelas águas. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que o seu nome vai ser escrito no livro da vida. É a única mudança. E outra, aceitou Jesus, eu passo a ser filho de Deus. Não, todo mundo é filho de Deus. João capítulo 1, versículo do 10 em diante, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Antes de Jesus, nós somos criaturas de Deus. Alguém aqui tem um cachorrinho, um gatinho, um peixinho, um passarinho, um periquito na sua casa? Antes de Jesus, nós somos iguais àquele cachorrinho e gatinho, criaturas de Deus. Mas depois que aceitamos a Jesus, Ele nos dá o direito de se tornar filho de Deus. Que tal se tornar filho de Deus, filha de Deus nesse mês? Que tal você sair dessa vida, 300 anos na igreja e nunca pediu batismo? Quem crê e for batizado será salvo. É valorizar a morte de Cristo e também a sua ressurreição. É tirar a religião da cabeça do coração e colocar Cristo dentro dele. Porque a Bíblia diz, a religião em mim, esperança da glória? Não, Cristo em mim, esperança da glória. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que continue falando com